Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. As eleições na Venezuela foram limpas e democráticas? Como era previsível, Nicolás Maduro foi reeleito para um terceiro mandato consecutivo como presidente da Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral anunciou que o herdeiro do antigo líder Hugo Chávez obteve 51,20% dos votos e que o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, se ficou pelos 44,2%. Como também era previsível, a oposição não reconheceu a vitória de Maduro. Ganhámos com 70% dos votos, a Venezuela tem um novo presidente eleito e é o Urrutia, declarou Maria Corina Machado, que é a verdadeira face da oposição a Maduro e que foi impossibilitada de se candidatar nestas eleições. Na reta final da campanha, Maduro considerou que uma vitória da oposição poderia originar um banho de sangue, enquanto esta prometia lutar até ao fim. Neste país mergulhado numa crise económica sem precedentes, de onde 7 milhões de venezuelanos fugiram e onde vive uma significativa comunidade de portugueses e de luso-descendentes, o que se passará a seguir é uma incógnita. Neste episódio falamos com Pedro Ponte Sousa, responsável pela Unidade Curricular de Estudos Americanos na Universidade Portucalense, no Porto, que nos diz que é necessário esperar para perceber se o resultado se vai traduzir em alguma pressão sobre o sistema político e para termos a certeza se estas eleições de domingo foram limpas e democráticas. Bem-vindos ao P24 de 30 de julho. Pedro Ponte Sousa, obrigado por ter aceitado este convite para nos ajudar a perceber o que é que se passa na Venezuela depois das eleições deste domingo. O que sabíamos era que as sondagens davam a vitória à oposição, os inquéritos à boca das urnas confirmavam-no também. Há razões plausíveis para duvidar destes resultados presidenciais na Venezuela, face ao que sabemos até o momento? O primeiro, deixe-me só falar do que é que se esperava para depois chegarmos aí e mais uma vez agradecer o convite do público e para estar aqui no P24. Primeiro, está proibido na Venezuela a divulgação de sondagens e de sondagens à boca das urnas. Isso não impediu que soubéssemos algumas dessas sondagens e que genericamente apontassem para a vitória da oposição, ainda com números muito distintos e com alguns problemas nessas mesmas sondagens, ou seja, em que não é muito claro quais são os mecanismos de medição, em que há dúvidas sobre os resultados que estas apontaram. E estas eleições eram importantes por poderem colocar em causa pela primeira vez nos últimos 10 anos o poder de Maduro e por essa expectativa que se foi gerando, nomeadamente nas últimas semanas, de alguma mudança. Portanto, há aqui alguns problemas que podemos salientar e que nos trazem ao ponto onde nós estamos. Primeiro, esta questão das sondagens e da qualidade das sondagens. Um segundo problema poderá ser o facto de haver uma diferença entre o voto declarado e o voto real, ou seja, as pessoas por vezes em sondagens dizem aquilo que é esperado que digam mais do que aquilo que elas sentem ou do que pensam, não é? Vemos isso, por exemplo, no caso português durante algum tempo, no caso das sondagens, e a forma como estimavam ou subestimavam o voto na extrema-direita, por exemplo. As questões da violência política também têm sido importantes no sentido de poderem limitar alguma ação, da oposição e dessa expressão no voto. Para já, sabemos que estas eleições seriam muito importantes, seriam um momento de eventual oportunidade de rotatividade no governo. Temos algumas acusações de fraude, mas ainda poucas evidências, ainda algo cedo. Teremos que esperar, sobretudo, pelo que nos dizem os muitos observadores internacionais que estão no país. Sim, há já alguma pressão para que exista alguma transparência e validação dos resultados, nomeadamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros português fez declarações nesse sentido, não é? Portanto, não sabemos se os critérios neste momento de avaliação destes resultados eleitorais são fiáveis ou se há uma razoável dose de arbitrariedade e logo de manipulação. Para todos os efeitos, os resultados serão sempre comunicados pela Comissão Nacional Eleitoral, não é? E depende dos observadores internacionais que foram acolhidos. Dessa representação internacional para acompanhamento eleitoral, tem campo de manobra para fazer o seu trabalho? Eu diria que sim.
Nós temos muitos observadores internacionais, não foi o caso da União Europeia. A União Europeia viu esta possibilidade de observador internacional na Venezuela revogada já há alguns meses, e é provável que isso venha a acontecer noutras regiões do globo, em que veja este seu papel de observador mais limitado do que no passado. Nós temos na Venezuela missões das Nações Unidas, temos do Centro Carter, muito reputado nesta área, estão lá já há algumas semanas, têm estado a partilhar atividades com o Centro Nacional Eleitoral, a CNE, e também esperava representantes de vários governos vizinhos, nomeadamente do governo do Brasil. Será importante aquilo que estas entidades que estão a fiscalizar o ato eleitoral possam dar-nos. Ou seja, se é verdade que não temos, enfim, a Comissão Nacional de Eleições cortou alguns daqueles fiscalizadores que poderíamos entender como podendo ser um pouco mais hostis, não é? Já falámos da União Europeia, etc. Temos ONU, Centro Carter, estas entidades mais regionais que o governo da Venezuela tem tentado de alguma forma valorizar nesta observação como forma de credibilização das eleições e ao mesmo tempo, enfim, para não alimentar o confronto político com essas forças que entendem mais hostis, como a União Europeia, ou Espanha, ou o que seja. Seja qual fosse o resultado, haveria dúvidas de um lado ou do outro quanto à vitória do campo adversário, não é? Se por acaso a oposição tivesse saído vencedora, teríamos Nicolás Maduro a pôr em causa essa eventual vitória. Com que cenário é que nós podemos contar neste contexto em que a oposição finalmente frustrada? É provável que surjam protestos sociais até na sequência de uma maior participação eleitoral, como vimos nas ruas da Venezuela? Por um lado, começar por dizer, tem razão quando diz que há enfim, que qualquer que seja o resultado que saia destas eleições, acho que veremos uma grande mobilização, quer de um lado, quer do outro. E isso é fruto não apenas da situação política muito particular que vive a Venezuela, mas também do sistema político e deste contexto a que aqui chegamos, não é? Nós temos visto um pouco pelas Américas que sistemas muito presidencialistas ou com um forte poder na presidência têm promovido uma grande bipolarização que tem acentuado uma tendência que nós vemos um pouco por todo o mundo de grande degradação da qualidade da democracia. Isto tem sido bastante mais significativo, mais acelerado na América Latina. E por outro lado também temos visto que estes grandes grupos, estes grandes espaços, grandes coligações que se têm formado são muito diversas e, portanto, podemos estar num momento de relativo pico dessa atividade da oposição, pico da mobilização, mas que depois, se não for bem sucedida, pode vir a esvair-se, como aconteceu, por exemplo, com o Guaidó. Ou seja, falamos de grandes tendas com grupos muito diversos do ponto de vista político, com objetivos económicos, com programas sociais muito distintos, e, portanto, sem que haja um sucesso, mesmo que não seja imediato, mas a prazo, isso coloca em credibilidade, ou poderá colocar um pouco mais em credibilidade, esta liderança. Também não é apenas a oposição que está mobilizada. As imagens das últimas semanas mostram-nos que há um grande apoio popular a Maduro. Isto não quer dizer que o seu apoio seja maioritário, não é isso que estamos aqui a dizer. Agora, que há, ainda assim, um forte apoio popular a Maduro, e nomeadamente dos mais pobres, dos trabalhadores, etc., isso também parece manter-se no momento em que estamos. Agora, é provável, qualquer que seja o resultado, para um lado ou para o outro, haja uma mobilização significativa nas próximas semanas. Teremos que esperar para ver, mas sobretudo percebermos se essa mobilização traduz alguma pressão sobre o sistema político. Por exemplo, à direita já vemos alguma pressão no sentido de que os militares intervenham sobre o funcionamento político da Venezuela. Ainda hoje há nota disso. E, portanto, esse é um risco, mas é um elemento que poderá advir dessa pressão popular por parte de um lado ou do outro. O Edmundo González Urrutia, que foi o candidato que esteve nas urnas contra Maduro, não é propriamente o líder da oposição. Marina Corina Machado não conseguiu candidatar-se porque foi impedida de o fazer. O seu destino pode ser semelhante ao de Juan Guaidó?
Bom, a mim parece-me que nesta oposição nós temos uma necessidade de encontrar alguma figura conciliadora, enfim, abrangente, mas que, como procurava explicar, a não ser que consiga algum grau de resultados a curto, médio prazo, é provável que veja a credibilidade da sua posição um pouco erodida. E, portanto, nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer, nem relativamente enfim, à confirmação destes resultados iniciais, nem o que se vai seguir, ou seja, não sabemos ainda o que vai acontecer relativamente aos resultados das eleições, também não sabemos o que é que vai acontecer relativamente aos votos da Plataforma Unitária Democrática, se de alguma forma se vai procurar inabilitar o líder da oposição e de alguma forma declarar nulos os votos da oposição. Esse foi um cenário que foi avançado por vários politólogos. Também não conseguimos perceber se as eleições neste momento foram limpas e democráticas. Esse é um desafio cada vez mais evidente em contexto onde a democracia está a sofrer uma erosão. É que muitas das vezes já não falamos de uma erosão especialmente, ou de limitações especialmente no momento da eleição, mas sobretudo em momentos anteriores, e isso coloca um problema adicional, por exemplo, para as equipas que vão fazer a observação, porque no momento da observação já não vão ver grande coisa, já não vão identificar elementos que tenham condicionado significativamente o resultado. Falta saber de que forma é que Nicolás Maduro lidará com os resultados, mais uma vez, sejam eles quais forem. Tudo isto estará para ver nos próximos dias. Em princípio, no prazo de uma semana, todos estes elementos já estarão mais claros. O que parece mais inacreditável, e já agora para acabar, é que essa erosão, como diz, da democracia deve ser acrescentada a uma erosão da qualidade de vida, da inflação e de uma redução drástica do salário mínimo e das condições de acesso que tornam a Venezuela praticamente ingovernável. Mas, por todos os efeitos, nunca assistimos até ver a qualquer indício de rebelião social por causa dessas condições de vida. Nicolás Maduro continua a manter uma base social muito arraigada e fiel? Parece que sim, e que para já que não é ainda muito provável algo dessa natureza. A situação económica já não é tão gritante como era em 2020, 2021. São ainda os mais pobres, os trabalhadores que têm estado do lado da Revolução Bolivariana, entendem-se como os maiores beneficiários dela, ao contrário das elites e de uma parte significativa da classe média. Mesmo para os mais pobres, para lá das difíceis condições de vida, da degradação das condições de vida e da pobreza, parece que mais do que o voto tem sido o voto com os pés, e a imigração o elemento a determinar uma alteração significativa. Tem havido uma perda significativa de população da Venezuela, quer para os vizinhos, quer para o resto das Américas. Temos uma situação económica difícil, que se tem degradado muito ao longo da última década, que não está ainda em franca recuperação. Pode ser que aí chegue, mas também tem um desafio fundamental, que é o da omnipresença do petróleo na vida económica da Venezuela. O boom económico da Venezuela dá-se nos anos 2000 com essa grande valorização do preço de mercado do petróleo, e isso permitiu um grande programa social por Hugo Chávez. O declínio do preço do petróleo a nível internacional, mais as sanções, mais a degradação da situação política interna, mais a saída de empresas da Venezuela, mais a saída de elites qualificadas, tudo isso tem levado a uma longa erosão também da situação económica, com consequências muito significativas para a população. Muito obrigado, Pedro Ponte Sousa, por estes esclarecimentos sobre o que se passa neste momento na Venezuela. Termino com uma sugestão visual. Consultem publico.pt/multimédia as fotogalerias dos Jogos Olímpicos, com as melhores imagens dos primeiros dias da competição, com a abertura à grande, à francesa, deste evento, mas também com muitos vídeos e infografias. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.